Olá, como é que vai? Tudo tranquilo? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui nesse projeto de evangelização baseado na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá." E perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar os demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios." Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: "Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre." Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: "Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor." Jesus perguntou: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" Aí, olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: "Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe."
Bem, esse foi o capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. E tem duas passagens aqui que me chamaram a atenção. A primeira é a cura da pessoa com a mão aleijada. Interessante que Jesus cura a pessoa no sábado, e é esse ponto que chama a atenção das pessoas que queriam matar Jesus, que não acreditavam que ele era o Filho de Deus, simplesmente porque ele curou o sábado. E Jesus explora exatamente esse ponto. O sábado, de fato, ele pode sim ser usado para ajudar as pessoas. E o outro ponto é a lista dos 12 apóstolos. Simão, depois foi chamado de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, o outro Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e por fim Judas Iscariotes. Muito interessante ler aqui mais uma vez a lista dos 12 apóstolos. Era isso, pessoal. Obrigado pela sua presença, um forte abraço e até mais.